Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a paz, que o amor de Deus em Jesus Cristo seja sempre presente em nossas vidas. O livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Isto aqui Jesus Cristo já deixou registrado em sua palavra. Se nós lermos Mateus 24, nós vamos ver ali que o Senhor fala que surgirão falsos profetas, que a maldade, a crueldade, enfim, são profecias, sinais, apontando que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar. Mas o que mais me chamou a atenção na leitura deste conteúdo bíblico foi que lá em Mateus 24, no mesmo capítulo, versículo 15, a palavra de Deus ela diz o seguinte: Quando, pois, virdes que a abominação da dissolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Interessante, né? Às vezes nós lemos a palavra de Deus, às vezes nós falamos da palavra de Deus. Estamos hoje diante de um cenário assustador no planeta Terra. Apenas um vírus que começou do outro lado do mundo. E muitas vezes nós pensamos que o mundo, é algo imenso. Às vezes nós colocamos tão pequenos diante da imensidão do mundo. E muitas vezes também nós nos colocamos poderosos, grandes, diante dos nossos irmãos, do nosso próximo. Muitos valorizam o poder, pisam nas pessoas, maltratam, até matam o seu próprio semelhante por coisas fúteis, coisas banais. E a palavra de Deus fala que chegaria um tempo que o amor das pessoas iriam esfriar, que muitos seriam enganados através de falsos profetas, falsos pregadores. E hoje, lendo aqui a palavra de Deus, o que mais me chama a atenção é quando a Bíblia aqui em Mateus 24,15 diz o seguinte: Quando, pois, virdes que a abominação da dissolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E quando nós voltamos lá em Daniel 9, nós vamos compreender o que Daniel diz ali sobre essa dissolação no lugar santo. E vamos entender o que Deus prometeu para Moisés. E observamos que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas, porque Deus, Ele é justo juízo, Ele é fiel. As pessoas, muitas delas, usam os púlpitos, as igrejas, as denominações, e infelizmente, não falo isto com alegria, mesclam a verdade de Deus. E muitas pessoas estão buscando servir a Deus para que Deus possa resolver os seus problemas criados pelo próprio homem. E quando as coisas não dão certo no tempo do homem, da forma que o homem planeja que fosse para ele também questiona Deus. E a palavra fala aqui
que é necessário que nós, que você que sobe no púlpito para pregar o Evangelho, pudesse enxergar a dissolação, a abominação que colocaram no lugar santo, que colocaram para substituir Deus um vírus. Começou do outro lado do planeta. Nós achando que o mundo é uma imensidão, trouxe um terror para todo o planeta em poucos dias. Mas o interessante, que mais me maravilha com a grandeza do amor de Deus, quando Deus quer nos mostrar o segredo para vencermos diante do trono dele, é que até então ninguém tinha tempo para nada. Todas as pessoas correndo de um lado para o outro, sem tempo para os filhos, filhos sem tempo para os pais. Um vírus. Para ele ser eliminado, nós temos que retornar para dentro dos nossos lares. Nós temos que abrir mão de muitas coisas apenas por causa de um vírus, algo invisível, mas algo que pode levar muitas famílias ao pranto, à dor, ao sofrimento. São as profecias. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está às portas. E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos compreender que Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário por amor da minha vida e por amor da sua vida, para tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o nosso pecado, e nos dar acesso ao trono do Pai, para que no dia do porvir nós possamos morar com Deus na sua glória. Em Daniel capítulo 9, olha aqui que a palavra de Deus diz: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em quem teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, e todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Isso são os versículos do capítulo 9, 5 e 7. Versículo 13: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Qual é a verdade de Deus para a sua vida? Qual é a verdade de Deus para a minha vida? É que nós possamos usufruir dos benefícios desta vida, vivendo em harmonia, compreendendo o nosso semelhante, amando uns aos outros. Mas na hora das nossas lutas, das nossas adversidades, lembrarmos que a família é uma instituição abençoada por Deus. Será que não está na hora, neste momento familiar, que um vírus está nos conduzindo a viver? Não é uma oportunidade para mim, não é uma oportunidade para você, para nós examinarmos as Escrituras e sabermos se aquilo que os pregadores, os homens de púlpitos estão falando procede de fato do trono de Deus?
para compreendermos se o evangelho que estão falando não é um evangelho comprometido com os valores do mundo e está tornando, presta bem atenção, e está tornando o altar de Deus em dissolação? Será que o evangelho que estão pregando não estão deixando o trono de Deus como algo abominável? Porque se fala muito hoje em valores materiais. Meu irmão, você não precisa pagar nada pela salvação da sua alma. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, é bíblico. Vós sois o templo do Espírito de Deus, e ninguém pode destruir o templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Guarda esta palavra. Precisamos das denominações para nos reunirmos, para alcançar de Deus uma maior intimidade com o conhecimento da sua verdade, que é a sua palavra. Precisamos disto. Mas nós só vamos alcançar isto se pautarmos a nossa vida em oração. É hora dos povos, dos 4 cantos deste planeta Terra, dar as mãos em união, orar a Deus e buscar de Deus uma experiência de bênçãos e livramentos. Os recursos, os homens, dentro da ciência estão buscando, mas se você, como instrumento de bênçãos, rendermos junto da nossa família, diante do altar de Deus, e compreendermos que a igreja é você, e que você não precisa pagar nada pela salvação da sua alma, porque já foi pago o alto preço. Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, para dar a mim e a você o direito, o acesso ao trono do Pai. É este sangue que nos proporciona uma intimidade com Deus. Se nós entendermos isso, se nós entendermos que de Atos, que é o Novo Testamento, que é a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, que Ele estabeleceu na terra, as ofertas eram para ser distribuídas no sentido de ajudar os necessitados, os irmãos que estavam padecendo, e buscarmos viver tudo em comum, a alegria do Espírito Santo, partir do pão, dividirmos a palavra de Deus entre todos os irmãos, todos os escolhidos por Deus. Não podemos viver uma divisão denominacional. O irmão da igreja tal não conversa com o irmão da igreja B, por quê? Por quê? Se a palavra de Deus é única. Porque a abominação, a dissolação entrou nas coisas santas de Deus. Os homens misturaram, profanaram o Evangelho. Jesus vai voltar. Jesus tem uma bênção de salvação para a minha vida e para a sua vida. É hora de orarmos, rendermos aos pés do Senhor. Orar por aqueles homens que são pais, são mães, são filhos, são esposas, são maridos, que trabalham na área da saúde, que estão expondo as vidas para salvar vidas de desconhecidos. Orarmos pelas nossas polícias, pelas nossas autoridades, e orarmos pela nossa nação e por nós mesmos. E compreendermos que um vírus está trazendo um terror na vida da humanidade, afetando a economia de uma nação, afetando o psicológico das pessoas e afetando a saúde das pessoas, tornando todos nós em linha de risco. Mas existe um Deus vivo e poderoso, que se nós compreendermos a sua palavra e entendermos o tempo profético de Deus, o que diz Daniel e o que Deus prometeu para Moisés, nós vamos compreender que a nossa bênção, a nossa vitória, estarmos, se entendermos o grande amor de Deus por nós. Deus te ama, mas é necessário passarmos por um grande vendaval para valorizarmos o Deus vivo e poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus do Espírito Santo, que nos convence
o Deus que envia o seu único e amado Filho Jesus para derramar o sangue na cruz do Calvário, para morrer, derramar o sangue para nos dar acesso ao trono do Pai e alcançarmos dele o perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, e vamos levantar um período de oração para que Deus possa abençoar nossa nação, não só a nossa nação, mas todos os povos da terra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.